Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Cristiano Márcio. Estamos aí de novo com esse projeto Lendo a Bíblia em 365 dias. Hoje, dia 20 de outubro de 2015. Nós vamos aqui à planilha. A planilha é o cronograma que eu sigo para estar fazendo as leituras da Bíblia diariamente. Hoje, dia 20, nós vamos estar lendo Marcos, do capítulo 1 ao capítulo 3. Eu vou estar utilizando aí a Bíblia na linguagem de hoje. Então acompanhe comigo aí a leitura. Marcos, capítulo 1. A boa notícia que fala a respeito de Jesus, Filho de Deus, começou a ser dada, como o profeta Isaías tinha escrito. Ele escreveu o seguinte: Deus disse: eu enviarei o meu mensageiro adiante de vocês para preparar o seu caminho. E o profeta escreveu também: alguém está gritando no deserto, preparem um caminho para o Senhor passar, abram estradas retas para ele. E foi assim que João Batista apareceu no deserto, batizando o povo e anunciando essa mensagem: arrependa-se dos seus pecados e sejam batizados, que Deus perdoará vocês. Muitos moradores da região da Judéia e da cidade de Jerusalém iam ouvir João. Eles confessavam os seus pecados e João os batizava no rio Jordão. Ele usava uma roupa feita de pelos de camelo e um cinto de couro e comia gafanhotos e mel no mato. Ele dizia ao povo: depois de mim vem alguém que é mais importante do que eu, e eu não mereço a honra de me abaixar e desamarrar as correias da sandália dele. Eu batizo vocês com água, mas ele os batizará com o Espírito Santo. Nessa ocasião, Jesus veio de Nazaré, uma pequena cidade da região de Galiléia, e foi batizado por João Batista no Rio Jordão. No momento em que ele estava saindo da água, Jesus viu o céu se abrir e o Espírito de Deus descer como uma pomba sobre ele. E do céu veio uma voz que disse: tu és o meu filho querido, e me dás muita alegria. Logo depois, o Espírito Santo fez com que Jesus fosse para o deserto. Jesus ficou ali 40 dias, sendo tentado por Satanás. Ali havia animais selvagens, e os anjos cuidavam de Jesus. Depois que João foi preso, Jesus seguiu para a Galiléia, a região de Galiléia, e ali anunciava as boas notícias que vêm de Deus. E ele dizia: chegou a hora, e o reino de Deus está perto. Arrependa-se dos seus pecados e creia no Evangelho. Jesus estava andando à beira do lago da Galiléia quando viu dois pescadores, eram Simão e o seu irmão André, que estavam no lago pescando nas redes. E Jesus lhe disse: venha comigo, e eu ensinarei vocês a pescar gente. Então eles largaram logo as redes e foram com Jesus. E um pouco mais adiante, viu outros dois irmãos, que eram Tiago e João, filhos de Zebedeu, que estavam no barco deles, consertando as redes. Jesus chamou os dois. Eles deixaram Zebedeu, seu pai, os empregados, no barco, e foram com ele. E Jesus e os discípulos chegaram à cidade de Cafarnaum. E no sábado, ele foi ensinar na sinagoga. As pessoas que escutavam ficaram muito admiradas com a sua maneira de ensinar. E é que Jesus ensinava com a autoridade dele mesmo, e não como os do mestre da lei. Então chegou ali um homem que estava dormindo, dominado por um espírito mau, e o homem gritou: que quer de nós, Jesus de Nazaré? Você vem para nos destruir? Sei muito bem quem é você. E o Santo de Deus o enviou.
Então Jesus ordenou ao espírito mau: cale a boca e saia desse homem. Aí o espírito sacudiu o homem com violência, dando um grito, e saiu. Todos ficaram espantados e diziam uns aos outros: que quer dizer isto? É um novo ensinamento dado com autoridade? Ele manda até os espíritos maus e eles obedecem? E a fama de Jesus se espalhou depressa por toda a região da Galileia. Logo depois, Jesus, Simão, André, Tiago e João saíram da sinagoga e foram até a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava na cama com febre. Assim que Jesus chegou, contaram a ele que ela estava doente. Ele chegou perto dela, segurou a mão dela e ajudou a se levantar. A febre saiu da mulher e ela começou a cuidar deles. À tarde, depois do pôr do sol, levaram até Jesus todos os doentes e as pessoas que estavam dominadas por demônios. Todo o povo da cidade se reuniu em frente à casa. Jesus curou muitas pessoas de todo tipo de doenças e expulsou muitos demônios. Ele não deixava que os demônios falassem, pois eles sabiam quem Jesus era. De manhã, bem cedo, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou, saiu da cidade e foi para um lugar deserto e ficou ali orando. Simão e seus companheiros procuravam por Jesus por toda parte. Quando o encontraram, disseram: todos estavam procurando o Senhor. E Jesus respondeu: vamos aos povoados que ficam perto daqui, para que eu possa anunciar o Evangelho ali também, pois foi para isso que eu vim. E Jesus andava por toda a Galileia, anunciando o Evangelho na sinagoga, expulsando os demônios. Um leproso chegou perto de Jesus, ajoelhou-se e disse: Senhor, sei que o Senhor pode me curar, se quiser. E Jesus ficou com muita pena dele, tocou nele e disse: sim, eu quero, e você está curado. No mesmo instante a lepra desapareceu e ele ficou curado. E Jesus ordenou duramente: olhe, não conte isso para ninguém. Mas vá pedir ao sacerdote que o examine você. Depois, a fim de provar para todos que você está curado, vá oferecer o sacrifício que Moisés ordenou. Então Jesus mandou embora. Mas o homem começou a falar muito, espalhou a notícia. Por isso Jesus não podia mais entrar abertamente em qualquer cidade, mas ficava fora, em lugares desertos, e gente de toda parte vinha procurá-lo. Marcos, capítulo 2. Alguns dias depois, Jesus voltou para a cidade de Cafarnaum, e logo se espalhou a notícia de que ele estava em casa. Muitas pessoas foram até lá, e ajuntou-se tanta gente que não havia lugar nem mesmo do lado de fora, perto da casa. Enquanto Jesus estava anunciando a mensagem, trouxeram um paralítico. Ele estava sendo carregado por 4 homens, mas por causa de toda aquela gente, eles não puderam levá-lo até perto de Jesus. Então fizeram um buraco no telhado da casa, em cima do lugar onde Jesus estava, e pela abertura desceram o doente, deitado na cama. Jesus viu que eles tinham fé e disse ao paralítico: meu filho, seus pecados estão perdoados. Alguns mestres da lei que estavam sentados ali começaram a pensar: o que é isso que esse homem está dizendo? Isso é blasfêmia contra Deus. Ninguém pode perdoar pecado. Só Deus tem esse poder. No mesmo instante, Jesus soube que eles estavam pensando e disse: por que vocês estão pensando essas coisas? O que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados? Ou levante-se, pegue a sua cama e ande? Pois vou mostrar a vocês que eu, filho do homem, tenho poder na terra para perdoar pecados. Então disse ao paralítico: eu digo a você, levante, pegue a sua cama e vá para casa. No mesmo instante o homem se levantou de frente de todos, pegou a cama e saiu. Todos ficaram muito admirados e louvaram a Deus, dizendo: nunca vimos uma coisa assim. Jesus saiu
outra vez e foi para o lago da Galileia. Muita gente ia procurá-lo, e ele ensinava a todos. Enquanto estava caminhando, Jesus viu Levi, filho de Alfeu, sentado no lugar onde os impostos eram pagos. Então disse a Levi: venha comigo. Levi se levantou e foi com ele. Mais tarde, Jesus estava jantando na casa de Levi. Junto com Jesus e seus discípulos estavam muitos cobradores de impostos e outras pessoas de má fama que o seguiam. E alguns mestres da lei, que eram do partido dos fariseus, vendo Jesus comer com aquela gente e com os cobradores de impostos, perguntaram aos discípulos: por que ele come e bebe com essa gente? Jesus ouviu a pergunta e disse aos mestres da lei: os que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Eu vim para chamar os pecadores e não os bons. Os discípulos de João Batista e os fariseus estavam jejuando. Algumas pessoas chegaram perto de Jesus e disseram: os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam. Por que é que os discípulos do Senhor não jejuam? E Jesus respondeu: vocês acham que os convidados de um casamento jejuam enquanto o noivo está com eles? Enquanto ele está presente, é claro que não jejuam. Mas chegará o tempo em que o noivo não será tirado do meio deles. Então sim eles vão jejuar. Ninguém use um retalho de pano novo para remendar uma roupa velha, pois o remendo novo encolhe e rasga a roupa velha, aumentando o buraco. Ninguém põe vinho novo em odres velhos. Se alguém fizer isso, os odres rebentam e o vinho se perde, e os odres ficam estragados. Por isso o vinho novo é posto em odres novos. No sábado, Jesus e seus discípulos estavam atravessando uma plantação de trigo. Enquanto caminhavam, os discípulos iam colhendo espigas. Então alguns fariseus perguntaram a Jesus: por que é que seus discípulos estão fazendo uma coisa que a nossa lei proíbe fazer no sábado? Jesus respondeu: vocês não leram o que Davi fez, quando ele e os seus companheiros não tinham comida e ficaram com fome? Ele entrou na casa de Deus, na época do grande sacerdote Abiatar, comeu os pães oferecidos a Deus e deu também aos seus companheiros. No entanto, é contra a lei alguém comer desses pães. Somente os sacerdotes têm o direito de fazer isso. E Jesus terminou: o sábado foi feito para servir as pessoas, e não as pessoas para servir o sábado. Portanto, o Filho do Homem tem autoridade até mesmo sobre o sábado. Marcos, capítulo 3. Jesus foi outra vez na sinagoga. Estava ali um homem que tinha uma das mãos aleijada. Estavam também na sinagoga algumas pessoas que queriam acusar Jesus de desobedecer a lei. Por isso ficaram espiando Jesus com atenção para ver se ele ia curar o homem no sábado. E ele disse para o homem: venha cá. E perguntou aos outros: o que a nossa lei diz sobre o sábado? O que é permitido fazer nesse dia, o bem ou o mal? Salvar alguém da morte ou deixar morrer? Ninguém respondeu nada. Então Jesus olhou zangado e triste para eles, porque não queria entender, e disse para o homem: estenda a mão. O homem estendeu a mão e ela sarou. Logo depois os fariseus saíram dali e, junto com as pessoas do partido de Herodes, começaram a fazer planos para matar Jesus. Jesus e os discípulos foram até o largo da Galileia. Junto com ele ia muita gente da Galileia e da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, e do lado leste do Rio Jordão e da região de Tiro e de Sidom. Todos iam ao encontro de Jesus porque ouviam falar a respeito das coisas que ele fazia. Jesus pediu aos discípulos para arranjarem um barco para a fim de eles não se esmagarem pela multidão, pois eles estavam curando tanta gente que todos os doentes se juntavam em volta dele para tocá-lo.
E as pessoas que tinham espírito mau, ao ver Jesus, caíam aos pés dele e gritavam: Senhor, Filho de Deus. E Jesus proibiu duramente os espíritos de dizerem quem ele era. Jesus subiu o monte, clamou os que ele quis, chamou os que ele quis, e eles foram perto dele. Então escolheu 12 homens para ficarem com ele e serem enviados para anunciar o Evangelho. E a esses 12 ele chamou de apóstolos. E eles receberam autoridade para expulsar demônios. Os 12 foram esses: Simão, a quem Jesus deu o nome de Pedro; Tiago e João, filhos de Zebedeu, a esse que ele deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão; André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o nacionalista, e Judas Iscariote, que traiu Jesus. Quando Jesus foi para casa, uma grande multidão se juntou de novo, e era tanta gente que ele e os discípulos não tinham tempo nem para parar para comer. Os parentes de Jesus souberam disso e foram buscá-lo, porque algumas pessoas estavam dizendo que ele estava louco. Alguns mestres da lei que tinham vindo de Jerusalém diziam: ele está dominado por Bezebu, chefe dos demônios. É Bezebu que dá poder a esse homem de expulsar demônios. Então Jesus chamou todos e começou a ensiná-los por meio de comparações. E ele dizia: como é que Satanás pode expulsar a si mesmo? O país que se divide em grupos, que luta entre si mesmo, será destruído. Se uma família se divide, as pessoas que fazem parte dela começam a lutar entre si e ela será destruída. Se o reino de Satanás se dividir em grupo, esses grupos lutarão entre si, e o reino não continuará a existir, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte e roubar os seus bens, sem primeiro amarrá-lo, e somente assim essa pessoa poderá levar o que tem em casa. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Os pecados que as pessoas cometem, ou as blasfêmias contra Deus, poderão ser perdoados, mas as blasfêmias contra o Espírito Santo nunca serão perdoadas, porque a culpa desse pecado dura para sempre. E Jesus falou assim, porque diziam que eles estavam dominados por um espírito mau. E seguida a mãe e os irmãos de Jesus chegaram. E eles ficaram ao lado de fora e mandaram chamá-lo. Muita gente estava sentada em volta dele, e algumas pessoas disseram: escute, a sua mãe e seus irmãos estão lá fora procurando o Senhor. E Jesus perguntou: quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? Aí deu para as pessoas que estavam sentadas em volta dele e disse: vejam, aqui estão minha mãe e meus irmãos, pois quem faz a vontade de Deus é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Hoje, dia 20 de outubro, acabamos de estar lendo aí Marcos capítulo 1 ao capítulo 3. Fique na paz do Senhor, meu irmão, minha irmã. Tenha um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite.